como vão todos, como vão todas? Estamos aqui mais uma vez com o programa Provocação. Hoje vamos entrevistar com muita satisfação o Coronel Ivon. Ele é vice-presidente do Republicanos em Maceió. Coronel, como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito obrigado, Odilon, pelo convite, sobretudo. Estamos aqui sempre para debater e discutir Maceió, sociedade nesse momento. Precisa de apoio, precisa de discussão, precisa de melhora, precisa de qualidade de vida. Coronel, antes de a gente chegar a Maceió, porque o tema da nossa live é Pensando Maceió, eu queria começar do macro, ou seja, do nacional, para a gente poder chegar, enfim, à capital alagoana. Eu queria perguntar a você sobre o Republicanos. O Republicanos, todo mundo sabe que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, é o nome de expressão mais importante do partido hoje, nacionalmente, é o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Vocês eram da base do governo Michel Temer, hoje vocês são da base do presidente Bolsonaro. Eu queria saber o seguinte, o que é que Brasília sabe a respeito de Maceió, a respeito de Alagoas, e repassa para vocês hoje? Em primeiro lugar, Brasília, os nossos representantes dos republicanos, quer que a nossa cidade realmente renasça em decorrência do coronavírus, porque há uma preocupação muito grande, né, no mundo inteiro, especificamente no nosso país. O Partido Republicano tem investido em nomes de qualidade, sempre buscando aquelas pessoas compromissadas com a causa social. E aqui, em Maceió, fazendo uma junção de vários partidos que estão trabalhando pelo fortalecimento do governo Bolsonaro. Está o republicano que tem hoje um trabalho eficiente, trabalha dentro do contexto nacional e trazendo aqui para Maceió, buscando uma junção, uma composição com o Partido Progressista, para fortalecer, assim, também os nossos maceienses. Sabemos que o partido hoje desenvolve as suas atividades muito ligadas à parte religiosa. Nós temos em vários setores do partido, nós temos igrejas evangélicas que também fazem parte desse processo de mudança no Brasil, e nós acreditamos que todo o apoio que será possível por parte do governo Bolsonaro será dado também ao Partido Republicano aqui em Maceió. O senhor falou uma coisa interessante, que é exatamente sobre a influência que existe do partido, a ligação que existe do partido com a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse tipo de casamento entre política e religião, isso não acaba dando mais força ou dando mais importância exatamente à religião do que propriamente à política em si, ao exercício da política? O que é que o senhor acha disso? Na minha visão, Odilon, muito pelo contrário. Nós temos ouvido, discutido em vários setores, onde a questão da religião, quer seja católica, quer seja evangélica ou outros segmentos, sempre faz parte do processo político, todavia de forma velada. No caso da Igreja Universal, que tem essa relação também com o nosso partido, até pelas pessoas que fazem parte, sempre busca colocar quadros que respeitem valores ligados à própria igreja, à religião, respeite valores ligados à família. Então, casa com os nossos valores, os valores políticos. As coisas são intrínsecas, são ligadas. Não há como você separar política de religião, porque todos nós que fazemos parte, de alguma maneira, a gente faz parte também
de alguma religião. Então, esse aspecto, eu diria, é um aspecto até natural. O que engrandece no processo é que todos as qualidades que a gente conceitua, não só como político, mas também como cidadão, estão em comum acordo. É isso que se fortalece, é isso que se ganha. Mas nós vivemos num país laico, um país, quando a gente fala nesse aspecto, a gente fala no respeito. O mais importante de tudo isso é o respeito entre as pessoas. Então, respeitar a opinião, respeitar as diferenças, isso é que nos fortalece. A própria religião em si, todos nós fazemos parte. De alguns de forma mais forte, outros de forma mais distante, mas todos nós fazemos parte. O senhor fala de respeito, enfim, é claro que são características intrínsecas ao senhor. O senhor é uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo, enfim, o senhor tem um caráter democrático amplo e inquestionável, mas a pessoa, o seguidor, que o senhor, no caso, o grupo político que o senhor participa hoje, que é encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro, é notadamente conhecido como contrário a esses valores. Há pouco tempo ele defendia a edição de um novo AI-5, a questão da ditadura militar, falava de torturadores, enfim, e quanto à questão referente ao período que os militares estiveram no poder. Eu queria saber o seguinte, o que é que o senhor acha disso? E eu queria saber se o presidente, na sua visão, ele conseguiu rever certos conceitos, ou vocês acreditam que a história ela precisa ser recontada a partir de elementos que o presidente Bolsonaro já revelou ao público? Essa pergunta foi muito boa, Odilon. E você sabe, e a gente tem uma convivência muito salutar, não é de agora, eu respeito como jornalista, a sua qualidade, todos nós que fazemos parte do Estado de Alagoas conhecem, pelo seu trabalho, sobretudo, e você também sabe que eu, como militar, trabalho nesse processo como segurança pública 30 anos. Né? Temos toda uma visão um pouco diferenciada daquelas pessoas que são políticos há 30 anos. Eu não sou político. Na verdade, eu estou aqui defendendo o meu ponto de vista, mas, sobretudo, como militar. Né? O presidente Bolsonaro está fazendo mudanças importantes no país. Isso é fato. Se a gente entender que um sistema que estava sendo construído, ou que já estava praticamente concluído, onde se institucionalizava a corrupção, e chegar um presidente que busque evitar, cortar pela raiz esse endema, a gente tem que realmente apresentar os nossos respeitos. Eu entendo que, a alguns momentos da política, as ideias se contrariam. Nós temos uma oposição ferrenha, forte ainda, por parte do Partido Trabalhista. Nós temos uma Câmara Federal ainda se construindo nas novas ideias. Então, nós temos um próprio Supremo Tribunal Federal, onde foi construído ao longo dos anos por indicações de partidos de esquerda. Então, tudo isso dificulta um trabalho inicial que se quer fazer com ideias diferenciadas. O que eu estou discutindo aqui são ideias. Né? Eu respeito e respeitei, porque passei 30 anos de polícia, a maioria deles sendo comandado por partido de esquerda, apesar de ser contra a muitas ideias que eram colocadas, inclusive pelos governos do Estado e do governo federal. Todavia, como um bom militar, assumia a responsabilidade perante a Constituição Federal e ao povo de Alagoas, cumpria as minhas obrigações. Mas, do ponto de vista político, muitas coisas ainda estavam para se entender. Então, se falar que o presidente Bolsonaro está fazendo um trabalho
incoerente ou de forma irresponsável, eu acho é porque não teve tempo ainda de fazer análises mais profundas sobre muitos fatos ocorridos em governos anteriores. Nós temos um presidente da República que, para comandar o país, é preciso ter os três poderes, é preciso ter uma harmonia entre os três poderes. Nós temos o poder legislativo ainda se adaptando ao novo processo, onde nós temos partidos de esquerda que ainda tentam reerguer-se. Nós temos o próprio poder judiciário, como eu já falei, com indicações, na sua maioria dos ministros, de partido de esquerda. Tudo isso dificulta o trabalho. Mas eu ainda acredito nessa conversa, nesse diálogo que está se iniciando. Nós temos 1 ano e alguns meses de mandato do presidente Bolsonaro. Muitas ações estão acontecendo. Nós sabemos aí o Canal do Sertão passou anos, milhões foram gastos e a gente nada via. Há pouco tempo a gente viu a inauguração, a água chegando no Ceará. E chegando também no estado de Alagoas o recurso para que o povo alagoano tenha a mesma... O senhor falou do Canal do Sertão, mas a única coisa que o Bolsonaro fez naquela parte daquele trecho foi ligar o botão. 99% da obra estava pronta. Aí você entenda, foi ligar o botão, que passou mais de 10 anos, o botão lá e a turma sempre pegando recurso para que esse botão fosse instalado. Porque, na verdade, a gente acompanha o processo. O orçamento que era colocado para o início do projeto do Canal do Sertão foi praticamente quadruplicado. Então, não houve necessidade agora de recurso extra, a não ser, como você disse, boa vontade política. A boa vontade política fez com que o Canal do Sertão realmente fosse concretizado. Então, essa é a minha visão do processo que está agora se instalando no Brasil. E a sua visão é muito importante, mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte, o senhor falou em projetos, em obras, eu queria que o senhor destacasse 3, hoje, que o senhor considera mais importantes do presidente Bolsonaro e que estão em prática. Nós temos alguns setores, por exemplo, da economia. Uma economia onde existe uma pandemia, o mundo inteiro está com dificuldade de se reerguer. O governo federal ainda consegue bater metas, inclusive enviando recursos para a maioria para todos os estados brasileiros. Uma grande obra, porque não estava no orçamento, foi algo emergencial. Você vê algumas obras que estavam paradas em décadas, estradas que estavam totalmente destruídas. Nós estamos tendo usando o Exército Brasileiro para fazer essas reformas, essa reconstrução. Então, eu entendo que alguns setores do país funciona bem, apesar da dificuldade da pandemia, mas isso é uma construção política. A gente não pode negar o comprometimento do presidente Bolsonaro nesse sentido. A gente não pode negar, e isso é algo emergencial, Odilon. Imagine o cidadão que perdeu seu emprego, muitos estados ainda se encontram em isolamento social, e as pessoas perderam o emprego por isso. Perderam o emprego e é preciso uma participação muito forte do governo. E o que é que o governo federal está fazendo? Ajuda emergencial. Ajuda emergencial vai tirar de algum lugar para essa construção. Você imagina o seguinte, a Bolsa Família foi o grande pilar de sustentação de muitos governos anteriores, até sustentação política. Então, quanto se gastou no Bolsa Família? Agora você imagine um Bolsa Família multiplicado por 5, porque não é só o grupo de pessoas carentes foi multiplicado em virtude do desemprego. Então, é o Bolsa Família, é o pai desempregado, a mãe desempregada, que o governo tem que buscar caminho de sustentação. Só essa obra
já mostra o comprometimento do governo, porque o governo federal poderia dizer algo emergencial, os governos do Estado que procurem caminho para solucionar. Mas não E seria um não, erro, já que ele é um líder, exatamente o líder desse processo, se ele adotasse isso, o senhor destaca, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, enfim, que é enfim, os R$ 600, enfim, para as famílias nesse momento, e agora o governo já anunciou que vai estender mais um pouco, mas no início as discussões sobre o auxílio emergencial eram complicadas, ou seja, o governo chegou a anunciar R$ 200 e não pagou os R$ 200 exatamente porque o Congresso bateu o pé e disse que seriam os R$ 600. Esse tipo de discussão não desgasta o presidente da República, que quer buscar esse respaldo, principalmente dessa maioria da população brasileira mais pobre e que depende mais de verba federal nesse momento? Odilon, você sabe melhor do que eu, como profissional qualificado e competente, que quando o governo, ele não é somente o executivo, o legislativo, dentro das decisões, faz parte e decide até com mais poder do que o próprio presidente. Nós sabemos que existe a ala da oposição e da situação no Congresso. Então, inicialmente, para o debate, como você mesmo falou, o governo, o executivo definiu R$ 200 para cada família. Isso é uma discussão, é um debate inicial. Porque, imagina o seguinte, qual é o homem, né? Não precisa ser presidente da República, não. Eu ou você, por exemplo. Qual seria o nosso compromisso no momento desse para as famílias? Ora, eu posso dar 10 mil por mês a cada família, era a vontade que cada um de nós iria ter, não tenho dúvida disso. Iria dar 200, coronel. Conheço a sua sensibilidade e o seu comprometimento. Como você também me conhece. Qual é o homem que não gostaria? Mas você está ali com uma equação na mão. Para você dar R$ 600, você vai ter que tirar de algum lugar. Algum setor do governo federal vai ficar com essa deficiência financeira. Então, imagine as prioridades. É natural que, num momento como esse, todos os políticos do Congresso busquem uma maneira de fazer a sua política. Muitas vezes positiva no processo, outras negativas no processo. Então, eu entendo que esse acordo que foi definido no Congresso junto com o Poder Executivo faz parte da democracia. Se saiu os 600, poderia ter saído o salário mínimo, também faz parte da democracia. Tudo é debate, tudo é discussão, não depende de um homem. Graças a Deus, o Brasil ainda é um país de debate político. Não é um só que decide. Para você ter uma ideia, o próprio Supremo Tribunal Federal proibiu o presidente de definir as questões, as regras sobre o coronavírus nos estados e municípios. Faz parte da democracia. Então, eu vejo dessa forma. Já foi um grande avanço e torço que o governo federal tenha a possibilidade de até passar de dezembro ou até 2021 melhores condições para as famílias, para que a gente não fique somente naquela situação do Bolsa Família. A gente sabe quantas pessoas precisam de apoio do governo federal, como também do governo estadual, como também do governo municipal. Coronel, você tem 3 décadas de trabalho na polícia, você já viu muita coisa, e você vive num estado como Alagoas, em que, se não fossem os recursos federais, a gente estaria, enfim, numa situação de bancarrota financeira, provavelmente a gente viraria até território em Alagoas. O presidente Jair Bolsonaro, ele, historicamente, sempre criticou o Bolsa Família, e agora busca, digamos assim, uma recomposição com o Renda Brasil. As primeiras informações que existem do Renda Brasil não são animadoras, pelo menos levando em conta que se constrói a ideia de um projeto de ascensão social, mas a ascensão social a gente precisa ter emprego, e a gente tem uma quantidade muito grande de desempregados hoje, talvez
a maior quantidade da história, os números ainda vão ser definidos pela pandemia. Eu queria que o senhor pudesse explicar exatamente isso. Como é que você consegue mostrar para uma pessoa, qualquer pessoa, que o presidente da República agora pensa diferente do Bolsa Família, quando na época ele pensava que era um programa que ajudava pessoas que não mereciam, e você sabendo que o Bolsa Família é um programa importante, principalmente no estado, o segundo estado mais pobre do Brasil, que é Alagoas. O projeto Bolsa Família, eu vejo que cada processo é evolução. Né? O Bolsa Família já herdou os Do trabalhos Vale que foram Gás, do desenvolvidos. auxílio estudante, enfim. Exatamente, do governo FHC. Fernando Henrique Cardoso, né? Então, o Bolsa Família foi uma adaptação melhorada desse processo. O projeto que o presidente Bolsonaro está querendo trazer, renovar, não é Bolsa Família nem algo parecido com isso, porque uma das grandes questões de debate nesse processo do Bolsa Família era porque o próprio pai de família, ele prefere o emprego do que mesmo receber Bolsa Família em casa. A mãe de família prefere o emprego do que receber em casa. Essa é a verdade. E essa sempre foi a discussão. O que nós estamos querendo agora, com o próprio governo federal, na discussão, ampliar esse processo para que haja participação do pai de família e da mãe de família na sua própria produção. O processo de inserir as pessoas mais carentes na geração de emprego é fundamental. Então, é um projeto novo, está sendo debatido. Eu acredito que a gente possa, nas próximas discussões nossas, já colocar os detalhes desse processo, mas eu vejo que é uma outra construção. Não é um Bolsa Família, é totalmente diferenciado. Tem aspectos de apoio às pessoas mais carentes? Sim. Esse é o objetivo. Nós sabemos que nós temos um país que ainda tem um grande número de analfabetos, ainda tem, porque a gente acredita que essa mudança não é do dia para a noite, é uma construção. Nós também sabemos que tem ainda um grande número de pobreza, né? E que o governo federal, melhores ideias para melhorar o processo brasileiro, a qualidade de vida. Eu pergunto ao senhor sobre uma matéria que saiu por esses dias a respeito de documentos que mostram que existe um tratamento diferenciado de policiais militares com pessoas que são, com movimentos, com partidos que são considerados de oposição ao presidente Bolsonaro. A gente viu, você liderou greve, eu acompanhei bastante isso, greve da PM, enfim, mas a greve que você liderou não era motim. E a gente viu o motim lá no Ceará, enfim, e os contatos constantes que existiam das lideranças com o presidente Bolsonaro, que poderia sim encontrar uma solução, digamos assim, mais rápida, sem que a gente precisasse observar, por exemplo, aqueles tiros que foram dados no senador Cid Gomes. Eu pergunto ao senhor o seguinte: essa bolsonarização da PM pelo Brasil, que é discutida em jornais, em revistas, em entrevistas, em debates, enfim, isso faz bem para a polícia? Eu queria ouvir a sua posição como militar experiente, enfim, como coronel da PM. Bom, você conhece a história, tivemos à frente de uma manifestação pró-salário, pró-valorização do policial militar, pró-valorização do bombeiro militar. Buscamos, apesar dos conflitos de ideias, mas em nenhum momento houve violência, né? A polícia soube. Na verdade,
quando você faz uma manifestação, a grande preocupação é que vidas sejam Preservadas e salvas, né? Essa sempre foi a nossa ideia e você nos conhece e sabe que foi dessa forma em 2013, no governo de Eudônio Vilela, PSDB. Exatamente. Agora, o que é que houve? Eu vou trazer Ceará porque você falou do Cid, né, do Cid Gomes, e a situação do Ceará. E depois a gente fala no macro a situação Da PM. digamos, da relação do presidente Bolsonaro com os policiais militares e bombeiros, né? Então, no Ceará, por exemplo, é necessário que o governo tenha equilíbrio, porque talvez eu, que passei em 2013 na liderança de uma manifestação que foi uma manifestação sem violência, um debate de ideias, buscando uma valorização e qualidade de vida para os policiais militares e bombeiros militares. Lá, nesse momento, a gente não pudesse agir da mesma maneira, porque o governo foi desequilibrado. Como é que você tem um governo que o senador entra num trator para derrubar uma porteira que os policiais militares e bombeiros estavam presentes? Veja, se é um equilíbrio, se é normal um cidadão fazer isso. Eu garanto que não. E você, com certeza, não faria a mesma coisa, muito menos eu. Porque o grande sucesso da democracia é o debate, é o diálogo. Se você não consegue convencer no diálogo, aí você vai convencer usando um trator e botando de encontro a policiais militares, a bombeiros militares, homens e mulheres que são heróis diariamente do seu estado, da sua cidade, é um desequilíbrio. Ali não serve como exemplo. A polícia ali, eu diria para você, porque eu conheço a minha tropa. Ele teve sorte, o senador. Ele teve sorte, porque, graças a Deus, saiu vivo. Ele teve sorte, porque ali é uma situação em que você está colocando, eu diria até, estado de necessidade, legítima defesa. Mas você está no local. E você trabalha no local. Você, em tese, é da sociedade. Chega um cidadão para colocar um trator numa área de segurança. Veja, se é algo coerente. Não tem coerência. Eu acho que não é exemplo para a gente nem discutir a participação de um senador da República e da Polícia Militar. Eu quero parabenizar a Polícia Militar do Ceará nessa situação, porque foi muito mais equilibrada do que um senador da República. Agora, vamos ver a questão do apoio, digamos assim, dos policiais militares e bombeiros ao governo Bolsonaro. Eu digo para você porque eu acompanho vários grupos de policiais militares e bombeiros. Não é 100%. A gente avalia, a participação não é 100%. Existe, sim, aqueles policiais militares e bombeiros que têm pensamentos contrários e a gente respeita as opiniões. Obviamente que dentro desse diálogo, desse debate, a gente busca sempre convencer o contrário. Mas por que o presidente Bolsonaro está sendo abraçado de forma tão viva por parte dos policiais militares e bombeiros? Porque ele está mudando o perfil do presidente da República. O presidente da República sempre demonstrou distância com a segurança pública. No caso, o Bolsonaro está totalmente alinhado com as ideias do militar. A questão do patriotismo, da bandeira nacional, dos valores familiares, são situações, são questões que casam o pensamento. Então, ele, na verdade, se sintoniza conosco. Óbvio que tem questões que a gente discute, talvez em algum momento, a gente até discorde, mas, no todo, a gente coaduna com os pensamentos do presidente quando ele também pensa como a gente. Eu estava discutindo com um grupo de pessoas, somente para fortalecer esse nosso pensamento, onde a gente estava discutindo sobre a condição de cada cidadão ter a sua arma de fogo. Eu sempre discuti, mesmo no governo de esquerda, que o cidadão não ter
a sua proteção pessoal, é preciso que o Estado tenha capacidade e competência de fazer a sua segurança. Porque você, Odilon, conhece e sabe as dificuldades que é do próprio Estado em garantir a sua segurança e da sua família. É grande. Aí a discussão aí é preciso ter uma pouca, deixar um pouco das paixões. Mas o senhor, por exemplo, o senhor vê o seguinte, mas é uma diferença. Por exemplo, um policial militar, ele é preparado para poder empunhar uma arma, para poder manusear a arma. Existe toda uma preparação para isso, inclusive uma preparação psicológica. E a liberação das armas hoje, pelo menos a flexibilização, não a liberação, mas a flexibilização, ela não acompanha hoje esse exame, essa questão psicológica, a questão do equilíbrio emocional também, enfim. Não é complicado se terceirizar uma área que é eminentemente ligada ao Estado? E eu também pergunto o seguinte, quando o presidente fala que qualquer cidadão pode ter uma arma, ele não está dizendo que a polícia militar no Brasil ela não funciona a ponto de que cada um tem que se virar por si? Não, eu diria que o perfil está mudando. O pensamento modifica, mas o perfil do presidente está mudando claramente. Você tem o exemplo dos Estados Unidos. Você sabe que o governo, os Estados Unidos sempre deram prioridade à defesa nacional. Quando o governo americano libera a arma para o seu cidadão, ele não está dizendo que o cidadão tem que usar a sua arma contra ou para agredir os próprios patriotas, não. Ele está dizendo que o cidadão tem direito de se defender e defender a sua pátria. Mas é um dos países mais violentos do mundo, coronel. Aí nós vamos avaliar a controvérsia. Mas os números mostram. Vamos discutir aqui a situação em relação ao Brasil da questão. Vamos olhar a questão que você me colocou, que eu acho pertinente a sua colocação, sobre o fato do porte de arma. Né? Eu vejo que, quando se faz uma lei, se observa as condições. Por exemplo, eu vou liberar arma para o cidadão João. O cidadão João só poderá, não é todo cidadão de forma indiscriminada, não. O cidadão João só poderá ter a arma se ele passar pelo crivo da Polícia Federal, através do exame psicológico, o teste de tiro, tudo isso faz parte. Às vezes as pessoas colocam de uma maneira tão contundente, não, todo mundo agora vai poder ir na loja, compra uma arma e já sai usando. Não funciona assim. Não é dessa forma que irá ocorrer. Se passa por exame psicológico, o psicólogo, portanto, tem uma responsabilidade muito grande e eu quero crer do profissionalismo grande desses nossos profissionais, psicólogos. Passa por teste de tiro, tem o professor de tiro que aprova ou não aquela pessoa pela sua aptidão, pela sua habilidade com arma de fogo. Então, todos esses critérios são obrigatórios da lei. Não existe simplesmente o cidadão passar na loja, comprar arma e sair na cintura. Não, tem essas responsabilidades. Além do mais, o próprio Código Penal também coloca que, mesmo você tendo porte, você não pode estar com a sua arma dando tiro para cima, em cima da mesa, expondo arma de fogo. Tudo é tipicamente crime. Então, a gente precisa esclarecer muitas questões em relação a essa polêmica da arma de fogo. Eu entendo que é uma responsabilidade muito grande, mas o fato é que há uma abertura maior para que o cidadão, que não é obrigatório, escolha. Não, eu quero ter arma de fogo, a minha família, eu vou ter um preparo, eu vou fazer o exame psicológico, eu vou treinar, vai ter um professor para me treinar, e depois eu vou ser autorizado ou não. Cada pai de família e mãe de família tem que ter essa responsabilidade. O senhor tem uma história na Polícia Militar. Incomoda quando o senhor vê
que o presidente Bolsonaro, um homem que fala de valores familiares, tem uma família tão ligada e tão íntima com as milícias do Rio? Com as milícias do Rio. Essa relação que existe entre o presidente da República, os filhos dele com as milícias do Rio, incomoda o senhor? Olha, Odilon, eu falo um pouco do que eu conheço, né? O que eu conheço da história. Decepcionou o senhor ver essa coisa tão exposta, enfim, a respeito do presidente? Não, o que me incomoda é muitas histórias não serem esclarecidas, Por né? exemplo, Até porque estão em andamento. por Você, exemplo, a gente quando fala, deixa eu só esclarecer esse claro, fica à detalhe, que, vontade. veja, quando a gente fala os filhos do presidente, é uma coisa que não é o filho do presidente, não, é os políticos que são filhos do presidente, porque senador, deputado federal, vereador, que tem, cada um, obviamente, as suas relações de origem Rio de Janeiro e que dois hoje estão atuando em Brasília, como senador e deputado federal. Então, dizer que há uma relação estreita dos filhos do presidente, que são políticos, do deputado federal ou do senador da República, com a milícia, eu acho temerário e preocupante, porque também não costumo discutir aquilo que eu não conheço de per si. O que eu sei é que a mídia fala, mas a própria mídia sabe que muitas ações estão sendo apuradas para se comprovar. Até agora, não há comprovação de qualquer relação espúria de qualquer político, mesmo os filhos do presidente Bolsonaro, com essas milícias. Pelo menos é o que a gente acompanha. Mas há os filhos daquele ex-PM, o Adriano da Nóbrega, que foram empregados no gabinete do filho do presidente, quer dizer, na época ele não era presidente da República, que era o Flávio, enfim, há essa comprovação. Você está falando do Queiroz? Eu estou falando dos filhos do Adriano da Nóbrega, aliás, desculpa, não, os filhos não. A mulher, no caso do Queiroz, e a mãe dele, a mulher do Adriano e a mãe do Adriano, empregadas no gabinete da Assembleia Legislativa, investigação feita pelo Ministério Público do Rio contra o esquema das rachadinhas, e a questão do Queiroz, as ligações que tinha do Queiroz com o Adriano, a questão das milícias lá do Rio das Pedras, enfim. A gente acompanha esse fato também. Nós sabemos que esse policial, ex-policial Adriano, era policial militar, capitão, né, da polícia, e foi expulso da polícia militar. E até agora a gente não tem relação, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, qualquer tipo de relação além da relação dos familiares dele no gabinete de alguns políticos, no caso do ex-deputado estadual, Flávio Bolsonaro. Agora, isso levar a crer que existe um fato, uma relação criminosa, é uma distância enorme. Então, não chegou ao meu conhecimento. O senhor foi secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social de Maceió. O senhor teve uma situação muito difícil para administrar, que foi a questão dos camelões, que sempre recorrente, enfim, vira e mexe, é um caldeirão que, de repente, ele esborra, aí depois volta, digamos assim, a um falso normal, depois volta a esborrar, enfim, e é uma situação que não se resolve. Por que o senhor não conseguiu resolver o problema dos camelôs? O que é que falta? Faltou ao senhor dinheiro? Faltou ao senhor... faltou ao prefeito dar ao senhor condições para poder rearticular as ações? É uma ação que não depende exclusivamente de uma secretaria. E a sua secretaria, ela tem limitações em relação a isso, a gente sabe muito bem. Mas, ao mesmo tempo, o senhor era a pessoa, a foto,
a pessoa da prefeitura mais vista junto aos camelôs em qualquer negociação, em qualquer discussão, em qualquer conversa, era o seu rosto que aparecia ao lado dos camelôs. Por que o senhor não conseguiu resolver a questão dos camelôs? O que é que falta? Falta gestão? Falta prefeito? Falta o quê? Você foi, de novo, muito feliz na sua pergunta. Nós assumimos a secretaria em 2017. Verdade. E esse processo, em 2017, esse processo dos camelôs, dos ambulantes, para mim, era uma questão de honra a resolver. Eu fui buscar, eu ouvi, discutindo com eles, fazendo várias reuniões, coisas inéditas, porque, e como eles mesmos já falaram para mim, coronel, nunca nenhum secretário se preocupou com a gente não, para estar discutindo aqui não, trazendo para a mesa de reunião. Era para resolver, colocava o BOP na rua lá e resolvia. Várias gestões. Quando eu fui convidado pelo prefeito Rui Palmeira, eu fiz questão de assumir esse compromisso, de trazer solução. Em tese, nós trouxemos solução. Por quê? Porque nós desenhamos um projeto ali na Praça dos Palmares. O projeto fica do lado da Praça dos Palmares. Ali foi uma compra de um terreno com apoio, com a parceria de uma empresa privada. O terreno está lá. Eu saí em 2019, em março de 2019, da Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social. Ainda está parada. Eu deixei praticamente pronto. Sabe o que falta, Odilon? Vontade política. Vontade política. Quando o senhor fala vontade política é a assinatura do prefeito, é isso? Sim, obviamente. Ou ele assinar, quer dizer, o projeto já está pronto. O projeto está pronto, a área foi comprada e eu estava à frente para fazer todo esse trabalho de negociação entre empresa privada e empresa pública. Foi comprada a área, nós fizemos a licitação para comprar as barracas. Veja, tudo... Quantas barracas caberiam nessa área, coronel? Perdão por interromper. Quantas barracas caberiam nessa área? Ali em 300 barracas. 300 barracas. Então são 300 famílias ali. 300 famílias. 300 famílias, porque cada camelô tem a sua barraca, né? Rua, né, Odilon, que ficam na rua, que ficam criando dificuldade para eles próprios. Quer dizer, só para eu poder entender, o senhor então deixou pronto um projeto em que se organizaria a situação de 300 camelôs no espaço, ali em frente à estação rodoviária, no centro de Maceió, e isso não saiu do papel? Veja, melhor, saiu do papel por enquanto eu estava lá. É isso que eu estou dizendo. Quando eu estava lá, os tratores foram para o lugar, os tratores tiraram a terra, limparam o terreno, montaram toda a estrutura, toda a infraestrutura. Veja, colocaram aquela parte para ficar fechada ali, né? Saiu do papel. Só que depois que nós deixamos a secretaria, tudo parou. Se você for na Praça dos Palmares amanhã e verificar do lado esquerdo, como quem vai para o centro da cidade, da Praça dos Palmares para o centro da cidade, do lado esquerdo, tem um terreno enorme, fechado. Porque falta vontade política, amigo. Eu coloquei a mão para resolver, busquei caminhos, mostrei uma solução ao prefeito, como mostrei uma solução em outros setores também da Prefeitura de Maceió. O Benedito Bentes, por exemplo. O que é que o senhor apontou ali a entrada de Satuba. O que foi do Benedito Bentes? Do Benedito Bentes o senhor apontou o quê? Benedito Bentes, você lembra, os ambulantes ficavam ali no canteiro central, colocando as suas barracas totalmente... Ali na Praça Padre Cícero, é isso que o senhor está falando? Ou é ali já perto da feira? Não, a feira. Na feira, sim, é verdade, no canteiro, sim. Porque a Praça Padre Cícero, que fica no mercado público, ali já foi uma situação em seguida.
Porque aqueles ambulantes que estavam no canteiro central do Benedito Bentes, né, da principal via do Benedito Bentes, a gente fez uma negociação, conversei com eles, mostrei que ali não tinha estrutura nenhuma, ali tinha gambiarra de eletricidade, ali, quando essa época de inverno enche de água, fica tudo tomado, as pessoas ficam doentes com aquela situação, eram atropeladas porque não tinha canteiro central e tinham que andar pela rua. Tudo isso foi colocado para o ambulante. E o ambulante entendeu. E o feirante entendeu. Acompanhou a nossa ideia e nós tiramos ele do canteiro central sem um arranhão, no diálogo. Não sei se você lembra desse fato. Nós tiramos... Na sua gestão não teve arranhão nem confusão, isso eu me lembro. Não é verdade? Porque eu sempre busquei o diálogo. O que aconteceu? Quando os feirantes do Benedito Bentes deixou o canteiro central e foi para a praça Padre Cícero. Padre Cícero, ali em frente ao mercado público, foi em comum acordo. Mas qual era o acordo? Governo municipal, você se compromete em fazer a licitação para a compra de barracas, para que a gente possa se acomodar dentro do mercado público e na frente do mercado público. Aí o governo municipal, à época, eu era o secretário e tinha o aval do prefeito Rui Palmeira, garantir que nós teríamos essa capacidade. Porque eu ouvi o prefeito e as pessoas que fazem parte do processo. Na época, o secretário da Secretaria de Trabalho e Abastecimento era o secretário Tássio Melo. O secretário Tássio Melo era da Sentades, Secretaria de Trabalho e Abastecimento. Conosco, houve um comprometimento para aquelas pessoas, os feirantes, terem condições melhores de trabalho. Né? Ter um ponto de ônibus próximo, ter um box, ter uma infraestrutura melhor, com energia, para que não seja feito nenhum furto, como era antes, no canteiro central. Então, tudo isso foi deixado, mas não foi só de boca para fora, não, Odilon. Eu tenho um processo, eu tenho um documento de abertura de processo, mostrando que nós deixamos pronto licitação de barracas para os ambulantes, para os feirantes do Benedito Bentes, licitação de barraca para os ambulantes e para os feirantes, os camelôs do centro da cidade. Então, nós fizemos a nossa parte como secretário e como gestor público. Agora, lamentavelmente, nem todos têm esse comprometimento e essa responsabilidade. Antes de encerrar, eu queria fazer duas perguntas. Nota para a administração Rui Palmeira. Qual é a nota que... 10? De 0 a 10, 4. 4. Fica reprovada, né? O seu partido quer... Não entendi. O seu partido quer o quê? Qual o objetivo, qual a meta, qual a ideia, qual a proposta? Em primeiro lugar, o republicano quer a inserção daquelas pessoas que mais precisam. Em segundo lugar, é importante ter justiça social. A gente percebe claramente que a maioria dos partidos não tem essa preocupação realmente efetivada. E aí, os republicanos vêm a Maceió para desenvolver esse trabalho. É fundamental que tenhamos um projeto, e esse projeto vai envolver a comunidade mais carente. E esse projeto vai determinar diálogo com a população. A participação do povo no processo democrático é fundamental. E é isso que os republicanos desejam da nova política de Maceió. Participação do povo, cuidado com as pessoas que mais precisam e, sobretudo, um trabalho profícuo dentro das camadas sociais, com maior número de desempregados, com maior número de pessoas que precisam de atenção especial por parte do Estado.
Muito grato, Coronel Ivon, muito grato pela sua entrevista. Muito obrigado também aos internautas que estão curtindo e compartilhando a página da Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Forte abraço, até a próxima.